Neste vídeo, vou compartilhar uma visão completa sobre a transmutação da realidade e o que farei é explicá-la de maneira simples, utilizando terminologia com a qual já estamos familiarizados, principalmente termos de processos com os quais já nos relacionamos, para que possamos compreender isso em um nível mais profundo, e assim, obter o máximo benefício ao aplicá-lo. É mais como se, ao invés de eu ter que criar e atrair tudo de longe para cá, vem a realização de que posso escolher coisas na minha vida que me permitem fluir para alcançar o que eu quero. Percebendo realmente que posso me dar permissão para ser isso agora, neste momento presente. Isso tem a ver com entender que existem um número infinito de realidades paralelas que têm essas infinitas realidades paralelas. Aquela que você quer experimentar existe agora mesmo, no momento presente. Podemos pensar nisso como a analogia do filme. Se eu pegasse um filme e o esticasse, veríamos quadros individuais nesse filme. Esses quadros individuais são realidades paralelas separadas, e todas elas existem agora mesmo, no momento presente. Elas estão apenas passando pelo projetor com a luz brilhando em momentos diferentes. Então, a consciência de que aquilo que você quer experimentar existe agora mesmo, torna mais fácil conectar-se a isso, porque não se trata tanto de você tentar chegar a algum lugar, mas sim de como você pode incorporar, no momento presente, essa versão de você que já existe no presente. A ideia é que, com base nas escolhas que fazemos agora, com base no estabelecimento de intenções ou na falta de intenções que estamos estabelecendo agora, é isso que determina as realidades paralelas às quais estamos nos movendo. É quase como se o que pensamos como tempo seja um movimento por diferentes realidades paralelas. Porque o único momento que realmente existe é este momento agora. O que pensamos como movimento é o nosso deslocamento por diferentes realidades paralelas. Nosso cérebro vai conectar essas diferentes realidades paralelas e dizer: isso é uma realidade espaço-tempo linear. Ou, isso é apenas o Sol passando por essas diferentes realidades paralelas. Mas na verdade, é uma ilusão de continuidade. E isso acontece porque somos treinados a ter essa memória e somos capazes de juntar tudo isso para ter a experiência de uma vida linear no tempo e no espaço. No entanto, a consciência de que há um número infinito de realidades paralelas que existem nos dá a capacidade de realmente focar na direção que queremos. Quando nos concentramos, quando estabelecemos intenções, a transmutação da realidade é uma das coisas mais poderosas que podemos fazer. Começar a estabelecer intenções é algo que você pode facilmente aplicar, fazendo algo chamado de intenção de segmento. A intenção de segmento é algo de Abraham Hicks e é muito poderoso. É interessante porque muitas vezes todas essas ideias se sobrepõem de uma maneira muito poderosa. A intenção de segmento é antes de entrar em um determinado segmento ou parte do seu dia. Você estabelece certas intenções para as coisas acontecerem. Ao colocar energia antes de entrar em algo, você tem muito mais chances de experimentar o que deseja e no que está pensando. É como se estivesse antevendo um resultado, e ao fazer isso, está atraindo essas realidades paralelas e tornando aquela em que está pensando a que se concretiza. Eu faço isso quando vou para a academia. Estabeleço a intenção de dirigir com segurança no carro, mesmo que seja apenas a 5 ou 10 minutos de distância até a academia. Depois, defino a intenção de ter um treino incrível, me sentir bem, beber muita água. Então, passo pelo treino e depois, ao término, estabeleço a intenção de dirigir para casa ou ir até o supermercado. Quando estou no mercado, defino intenções para não ter que fazer compulsivamente, mas sim iniciar intenções. Contudo, posso dizer que quanto mais você faz isso, mais fácil se torna. Quase se torna automático, de modo que, quando entra no carro, está naturalmente pensando em uma viagem segura. Você naturalmente visualiza um trajeto tranquilo no trânsito, e isso funciona de maneira muito poderosa. Assim, pode aplicar isso e começar a obter resultados rapidamente, porque começa a se alinhar com essas realidades paralelas que existem agora, no momento presente. Isso é uma parte da transmutação da realidade. Outra parte é compreender seus próprios pensamentos e o poder de observá-los, pois muitos dos pensamentos que acredita ser seus são na verdade de outras pessoas e fruto do condicionamento social. Em transmutação da realidade, isso é chamado de pêndulos. Os pêndulos são estruturas de pensamento criadas quando pensamos de maneira semelhante a outras pessoas,
ou compartilhamos crenças semelhantes sobre o mundo. Imagine que nossos pensamentos têm uma realidade eletromagnética, e quando nos alinhamos subconscientemente com os pensamentos de outras pessoas, criamos essas estruturas de pensamento que geram uma realidade eletromagnética aos nossos pensamentos. Acreditamos estar sempre pensando nossos próprios pensamentos, mas na verdade estamos sintonizando a energia desses pensamentos, que tentam nos direcionar porque os pêndulos, essas estruturas de pensamento, desejam existir e se alimentam dos pensamentos do coletivo. Pense em exemplos comuns. Um dos mais fáceis de compreender seria ser republicano ou democrata. Independentemente de qual lado você esteja, se assumir uma posição, muitas vezes acaba seguindo a onda desses pêndulos. Você sente a carga emocional e pensa: esses são meus pensamentos. Quando na realidade, são também os pêndulos puxando você em uma direção específica. Seja lutando ou amando isso, se estiver ligado a qualquer um dos lados, está sendo puxado por essa energia, o que pode influenciar seus pensamentos. Há pêndulos em quase tudo que possa imaginar. Na política, times esportivos e até em situações cotidianas, quando se sente a necessidade de pensar de uma certa forma. Reconhecer isso pode ajudá-lo a tomar consciência do que está pensando e a retomar o controle sobre seus próprios pensamentos. Uma das partes mais poderosas da transmutação da realidade é entender o equilíbrio de coordenação, que tem a ver com perceber que quando tornamos algo muito importante, nos distanciamos dele. Se colocarmos algo num pedestal ou alguém num pedestal, nos afastamos imediatamente daquilo ou daquela pessoa. Isso cria um potencial excessivo que precisa de forças de equilíbrio para neutralizar essa energia. O que podemos fazer é neutralizar o foco que temos, pois ao tornarmos algo muito importante, criamos resistência em torno disso. Isso também inclui compreender o poder da intenção sobre o desejo. O desejo diz: eu quero isso porque atualmente não o tenho. Já o poder da intenção é simplesmente escolher ter isso ou ter a vontade de alcançar isso. São diferentes abordagens. Portanto, não há poder apenas no desejo. Se eu tiver o desejo de levantar a mão agora, mas não o fizer, adivinhe? Nada acontece. Mas se eu transformar esse desejo em intenção ou ação, aí sim, meu braço se ergue e aí há movimento. O mesmo vale para entender como podemos nos sintonizar com o que desejamos experimentar. Porque o que você deseja experimentar existe agora, neste momento, em uma frequência diferente. Isso é o que a física quântica está nos mostrando. Tudo é vibração. E pensando nisso em termos de ressonância, quando começamos a ressoar com nossos desejos porque temos a consciência de que o que queremos experimentar existe agora, no momento presente, começamos a nos conectar a isso de maneira muito poderosa. Outra parte da realidade que quero compartilhar está relacionada ao entendimento do poder de se conectar com o coração. Este é um dos aspectos mais poderosos da transmutação da realidade. E um dos maiores benefícios que obtive está relacionado ao equilíbrio e coordenação, compreendendo como diminuir o nível de importância. Em geral, você apenas começa a ver isso como algo confortável e natural para você vivenciar seus objetivos. Você o vê como algo natural para você estar fazendo, porque se você não associar muito sua imagem com aquilo que deseja, isso parecerá distante. Mas se fizer parte de quem você é, será natural. Outro aspecto da realidade é compreender como nos conectamos ao nosso coração e entender que precisamos, em primeiro lugar, sentir a paixão pelo que queremos fazer e ser como preferimos ser. Como fazemos isso? Temos que seguir nossa paixão, seguir a sensação de excitação, pois isso nos ajudará a criar de uma maneira muito poderosa, mas, mais uma vez, sem tornar isso mais importante do que precisa ser. Não é preciso ter a expectativa de atingir um estado 10 de 10 para sentir de determinada maneira. É mais sobre alcançar um aumento equilibrado naquilo que você sente. Então, ao invés de pensar que algo que eu crio ou atraio para minha vida precisa me fazer sentir 10 de 10, prefiro focar em algo entre 6 ou 7, ou até mesmo 5 ou 6, e me concentrar nesse nível. Como posso simplesmente incorporar mais das minhas emoções? Essa sensação é o que vai te levar a faixas de vida mais favoráveis. À medida que nosso estado de ser aumenta, nossa percepção muda e passamos a perceber faixas de vida cada vez mais favoráveis, em direção ao que desejamos. À medida que experiencio algo positivo, sinto isso dentro de mim,
Então vejo mais faixas de vida favoráveis porque estou dando um significado positivo às coisas em minha vida. E assim, estou mais propenso a atrair mais dessas experiências. Tudo isso é devido ao meu próprio estado de ser. Essa é uma compreensão poderosa que acredito que pode mudar tudo, pois então você começa a focar mais em seu coração. Com a transmutação da realidade, não se trata tanto de como posso criar e ter o que quero usando minha cabeça, porque a cabeça sempre quer dinheiro, uma casa e todas essas coisas. Mas a questão é que devemos nos conectar com o coração, porque o coração não fala a mesma linguagem que a cabeça. A cabeça diz, eu quero o dinheiro. Mas o coração não entende isso. O coração pergunta, por que você quer papel? Aí, há uma tradução. O papel significa liberdade, segurança. Mas o coração se conecta com o sentimento. É nisso que se baseia. Por isso, foco no que me apaixona, em fazer o que amo, em compartilhar vídeos e viajar pelo mundo. E por causa disso, posso sentir realmente isso. E assim, consigo unir a cabeça e o coração de certa forma. Portanto, comece a prestar atenção em como se sente. Siga sua excitação em cada momento. Conforme faz isso e começa a elevar seu estado de ser, começa a perceber faixas de vida cada vez mais favoráveis. Ao fazer isso, pode equilibrar essa energia, não dando muito significado a algo, não dando um significado excessivo. Comece a ver como algo natural para você experimentar o que deseja. Com essa consciência, esteja ciente de quaisquer pêndulos, de quaisquer estruturas de pensamento que possam tentar puxá-lo em uma direção específica. Esteja ciente disso sempre que alguém desabafar com você no trabalho, houver uma estrutura de pensamento em torno da administração no trabalho ou da empresa em geral. Não permita que isso o afete tanto, apenas observando e sabendo que pode controlar isso. Ao fazer isso, foque na sua intenção e nas coisas que deseja experimentar na sua vida. Estabeleça essas intenções. Assim, se você tiver apreciado este conteúdo. Se curtiram, fiquem à vontade para deixar seu like e se inscrever, caso ainda não tenham feito. Até a próxima vez. Desejo a todos um dia lindo.